Olá, querido irmão, querida irmã, prazer estar aqui com você nessa terça-feira para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Nós vamos dar continuidade a esse momento em que estamos estudando como o livro de Deuteronômio vai sendo reaproveitado, vai sendo utilizado ao longo de todas as Escrituras. E hoje, de forma muito especial, nós vamos nos deter aqui em Jeremias, conforme o título da lição de hoje nos indica, como o livro de Deuteronômio surge e é empregado, utilizado no livro de Jeremias. O autor da lição ele chama atenção para uma pequena ilustração, muito breve também, a respeito de um indivíduo, um jovem agnóstico, uma corrente filosófica que tem como pressuposição a ideia, de forma muito simplória, a ideia de que nada pode ser descoberto de fato, você não consegue ter a certeza da existência de um Deus ou não, ou algo do tipo. É meio que uma postura de dúvida, mais ou menos essa noção. Esse jovem agnóstico, ele começa, de alguma forma, uma mudança ali na sua mente, a buscar apaixonadamente a verdade, seja onde ela estivesse, seja como ela fosse, mas ele vai buscá-la, de alguma forma. Até que, finalmente, ele começa a crer em Deus Pai, em Jesus, e ele se converte à mensagem adventista do sétimo dia, e ele tem ali o seu verso favorito, Jeremias 29:13, que diz: "Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração." Perceba, contudo, que esse jovem ele percebe que, momentos depois, esse verso utilizado por Jeremias apenas ressoa aqui um texto de Deuteronômio, que seria ali o texto de Deuteronômio 4, versículo 23 e 29. Nós já vimos que o livro de Deuteronômio, ele, embora tenha ficado perdido durante algum tempo, ele é redescoberto ali no reinado de Josias. Nós vimos isso antes, E perceba que Jeremias, ele atua como profeta, o autor da lição esclarece para a gente, bem no período do governo desse rei. Então não é de se estranhar a influência que Jeremias vai ter do texto de Deuteronômio. Enquanto Jeremias faz uso dos textos aqui, dos ensinos de Deuteronômio, o autor da lição chama atenção para alguns pontos que seriam muito interessantes para a nossa reflexão. Perceba, em primeiro lugar, que ao analisarmos esses usos de Jeremias em Deuteronômio, percebemos uma linha comum à promessa que Deus faz para Israel. Mais ou menos a ideia seria a seguinte: no contexto da aliança, se Israel quisesse e decidisse seguir a Deus, iria ter como recompensa, como direito de propriedade, toda a terra de Canaã. Além disso, viveria ali de forma próspera, viveria bem, sem perseguição, sem problemas com os inimigos e os vizinhos e etc. Contudo, muito embora essa promessa ela fosse um fato para Israel, ela era condicionada à obediência do povo. Jeremias ele faz uso dos textos de Deuteronômio mais ou menos nessa ideia, de mostrar que, assim como ainda lá na conquista de Canaã, quando, não exatamente na conquista, mas na chegada ali, que Moisés vai de fato escrever o livro relembrando as estipulações da aliança, assim como ocorre naquele momento, Jeremias vai lembrar o povo continuamente que, eles precisavam ter ciência de que ao cumprir a aliança, eles iriam receber aquelas bênçãos prometidas e ao descumpri-la, não receberiam. Iriam perder o status de povo de Deus. Jeremias, então, ele apenas ressoa a mesma noção que era ali mencionada e reiterada por Moisés no livro de Deuteronômio. Por isso ele faz uso constante desse texto. Inclusive isso nós vemos em quase todos os profetas do Antigo Testamento. Eles o tempo todo chegando para o povo de Israel e relembrando esses preceitos da aliança, esses preceitos do relacionamento de Deus, que estavam prefigurados ainda no Pentateuco, exclusivamente aqui falando no livro de Deuteronômio. Então há esse uso, esse interesse por parte dos profetas de apresentar essa questão. O que nós podemos aprender, então, desse uso que Jeremias faz? O primeiro deles é que o povo de Deus, ele sempre, de alguma forma, se relaciona com Deus nessa estrutura. Deus, ele estabelece suas promessas de aliança, mas essas promessas elas sempre têm uma contrapartida que depende do ser humano. Então, Israel, para continuar tendo o favor de Deus, continuar sendo o povo de Deus, deveria cumprir a aliança e a obediência. Não apenas o Israel que está entrando em Canaã, como em Deuteronômio, mas também o Israel que já está consolidado como um reino, sabe? E isso também pode ser visto em extensão para nós, inclusive.
A ideia de que Jesus, né, quando vem à Terra, ele estabelece uma nova aliança com muitos, e essa aliança que é estendida a nós, ela também é condicionada à obediência. Somos convidados a viver conforme a vontade de Deus, para que assim a nossa relação com Ele esteja intacta. Inclusive, eu achei bem interessante, né, a colocação do autor aqui para gente. Essa obediência, então, incluía não apenas aquelas questões envoltas ou relacionadas diretamente a Deus. Não envolvia apenas as ofertas do santuário, não envolvia apenas a devoção a Deus quanto ao não cometimento de pecados, mas também a como Israel tratava os estrangeiros, os órfãos, as viúvas e por aí vai. Então perceba que toda a atitude de obediência, ela envolve um aspecto completo do relacionamento com Deus e não apenas um aspecto ritualístico da religião. E isso, mais uma vez, eu te convido a lembrar que se aplica inclusive à nossa realidade hoje. Você é convidado a estar sempre em aliança com Deus. E assim como Jeremias faz uso de Deuteronômio para lembrar o povo disso, nós também podemos fazer uso desse livro e dos demais para lembrar-nos que a aliança de Deus está disposta a nós e que temos a escolha de colocá-la em prática, mas isso só vai de fato existir se decidirmos nos relacionar com Deus através de obediência. Não apenas a questões ritualísticas ou de direta devoção a Deus, mas também em questões que envolvem a nossa ação frente às demais criaturas dele. Que Deus te ajude e te abençoe, e nós nos vemos amanhã para continuarmos isso da nossa lição. Tchau, tchau.